Olá, sejam bem-vindos ao programa Neuras desta semana aqui na Central TV. E é um prazer recebê-lo aqui todas as segundas neste mesmo horário, e a cada semana nós buscamos trazer uma informação diferente, algo para completar o teu saber, completar a sua vida. E hoje não é diferente. Eu recebo aqui, junto com a doutora Júlia Stress, que é um prazer tê-la aqui conosco. Aliás, tê-la no time, né? Somos um time, um time vencedor. Somos um time de ganhadores sempre. Nós estamos todas as segundas-feiras aqui para ajudar você a tirar as suas neuras e também ser um vencedor, como nós, porque nós adoramos essa vida, adoramos jogar esse jogo divertido da vida, tirando as neuras, jogando as neuras para longe. E, doutora Júlia, nós temos um amigo muito especial aqui, Edivaldo Lima, que é um especialista em algo que eu ainda não conhecia. Estou conhecendo agora, aqui na Masal 360. Edivaldo Lima, seja bem-vindo. Ele veio de Palmas, no Tocantins, né? Palmas, Tocantins. Está sediado lá e passando uns dias aqui na Masal 360, porque nós estamos desenvolvendo um conteúdo muito legal, muito assim futurístico, muito atual, que é a gamificação. Aí você se pergunta, gamificação, esse homem por acaso joga videogame? Será que ele joga GTA? Pode até ser que jogue, ser, né? Counter-Strike? Mas a gamificação não é isso. Ou é isso? Não é isso. Muito bem. Não é. Gamificação, ela é um pouco mais que isso. Porque quando se fala de jogo, fala de entretenimento, né? Uhum. E nós vamos um pouco mais além do que só entreter. Nós Muito vamos mudar comportamentos. Nós vamos motivar pessoas. Nós vamos engajar pessoas. Nós vamos, através da gamificação, potencializar resultados. Tudo isso é muito bonito. Tudo isso é interessante. Agora, na prática, vamos dar exemplos práticos no dia a dia das pessoas sobre gamificação. É possível usar a gamificação para reduzir custos? Demais da conta. Inclusive, já existe casos de várias empresas. Aeroporto de Amsterdã, por exemplo, estava tendo um gasto absurdo com... Isso aí você vai entender bem a gamificação agora. Estava tendo um gasto absurdo com material de limpeza no banheiro masculino, né? Olha só. Em comparação ao banheiro feminino, ela estava gastando tipo aí 30%. A mais do que gastava no banheiro feminino. E você que é mulher, você sabe por quê? Talvez você desconfia, mas é isso mesmo. Os homens, eles iam ao banheiro masculino e faziam uma lambância lá. Os homens são bagunceiros. Os homens são bagunceiros, né? Uhum. Infelizmente é isso, é real. E aí o que acontece? Lá no aeroporto de Amsterdã. Eles faziam xixi fora do vaso mesmo, exatamente por isso que consumia muito mais material de limpeza. E ela entende bem, né? Ela entende. Porque é uma briga constante, né? As mulheres com seus maridos. Sim. Porque não é um caso exclusivo do aeroporto de Amsterdã. Não é um caso isolado, é um comportamento recorrente da classe masculina. Do próprio homem, isso. Então o que Agora acontece? É o seguinte, se todos os homens do mundo têm esse problema, é algo que não pode ser resolvido. Pode Será que a ser. gamificação resolve isso? Foi aí que chamaram os gamificadores. Chegando lá, começaram a investigar os homens e perguntaram para os homens: o que você pensa quando você está lá fazendo Aí os homens olhavam assim, meio estranho com a pergunta, e diziam assim: não penso nada, só relaxo. E aí continuaram a pesquisa. Tá difícil, porque a gente teria que trabalhar em função do pensamento dele, mas não é. Então gamificação é mudar emoções, é mudar pensamento. Mudar o comportamento através de sentimentos. Então, por isso era tão importante o que ele sentia no momento em que ele estava lá, isso. Número 1. E aí essa relevância foi tudo anotado, mas aí agora nós precisamos resolver, não é isso? Exato. Entregar resultado. Você, Shimon,
Você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai até copiar lá na sua casa. O que que acontece? Quando o homem fica sem uma meta, né, em algum momento, quando ele não pensa nada, que era justamente a resposta deles, então fica num devaneio. Mas aí, agora, continua-se a pesquisa e descobriram, dentro dos jogos, aí veio para os jogos. Veio para os jogos e perguntaram para eles assim, qual é o jogo que você gosta? E foram começar a entrevistar os homens, qual o gosto? E a maioria se identificou muito com o jogo, na época, Counter-Strike, né, que estava em alta, que é jogo de tiro, snipers, né? Também gostavam de peteca, que aqui é peteca. Aqui é bulica. Aqui é bulica, bulica, né? no sul é bulica. Bolinha de gude. Bolinha de gude. Bola de gude. Isso. E todo mundo, o que usa? Não joga aleatoriamente, você joga para acertar um Veja alvo. que inconscientemente um alvo. O homem tem problema com pontaria. Com alvo. Porque se ele não tivesse problema com o alvo, ele não ia citar um jogo de tiro ao alvo. No caso, Counter-Strike Na verdade, o homem gosta de alvo. Gosta, mas ele erra. Precisa de alvo. Senão o banheiro não teria problema. Mas olha a resposta, olha a resposta. Quando ele vai no banheiro, ele não tem alvo. Ele tá ali, ele relaxa e não pensa em nada. Ele tem realmente uma área para ele mas é muito pequena. Acertar. É muito pequeno. Mas teria que ser e como é que tanque de peixes. Resolveu isso? Resolveu. Pô, se é pequeno, Conte-nos logo. Se é pequeno, como é que vai ficar? Aí o que acontece? Vamos ver, Shimon. Vamos lá. Vamos ver se isso acontece com você. Eu não tô acreditando. E acontece com você que tá aí na sua casa. Você que é homem, eu quero que você responda. Partiram agora para validar uma ideia que eles tiveram. Perguntaram para o homem: bom, você vai ao banheiro, Shimon. Certo. Mas antes de você entrar no banheiro, o Joãozinho tava lá. E ele fez o 2. Ok. Ele fez o 2. Mas ele é muito educado, deu a descarga. Sim. Normal. Só que aí ficou um pedacinho pregado lá no vaso. Ah, meu Deus. Shimon, você entrou depois dele. Você mira aquele pedacinho que ficou pregado ou não? Fala, Shimon. Fala. Não. Eu, particularmente, vou para outro banheiro. Não. Ficou um pedacinho lá pregado. Quase imperceptível. Eu não vou brincar. Não, eu não brinco. Não faz parte da pesquisa. Eu vou para outro banheiro. Aí, você que tá assistindo. Ai. Você mira para limpar aquilo ali, só mira ou não? Incrivelmente, Shimon, 90% diziam que mirava. Mira pra tirar. Mira pra tirar. Olha só. 90%. E qual foi a solução que eles colocaram pra reduzir? Bom, como aí eles entenderam. Todo mundo usa mira, gosta da mira. Viram ali. É um desafio, né? Virou um desafio. Virou um desafio. Aí o que eles fizeram? Fizeram um alvozinho do tamanho daquilo que fica lá pegado. Dentro do mictório. Fizeram um alvozinho, colocaram uma mosca em cima desse vaso, uma mosca, e transformaram esse alvozinho, essa mosca em cima desse alvozinho num adesivo. E pregaram lá, geralmente, onde fica pregado aquela sujeirinha. Entendeu? Resultado, o homem, toda vez que entrava lá, ele não tinha sujeirinha. Ele se concentrava mas tinha o alvo, que era a mosca. Olha e todo mundo queria derrubar. O homem precisa de um alvo. O homem precisa de um alvo. Caramba. Olha. Resolveu a parada. E isso se chama gamificação. Isso é gamificação. Esse processo. Essa responsabilidade de resolver problemas usando elementos dos jogos é da gamificação. Então, você quer resolver problemas do seu dia a dia utilizando princípios dos games, é a gamificação. Então, vale dizer então que para uma empresa que ela já estabelece metas, que ela já cobra metas, ela já faz gamificação de forma inconsciente. Isso. Talvez de forma equivocada, não utilizando todos os elementos, mas já faz. Que não seja tão eficiente, né? Sim. De repente. Quando a pessoa, o copia e cola, ele geralmente dá certo.
Uhum. O copia e cola, para quem não tá aí na linguagem empresarial, o copia e cola, quem não está habituado, é você pegar um processo que deu certo na empresa X e aplicar na sua, sem fazer uma interferência, sem compreender a sua empresa. Esse é o copia e cola. É eu copiar lá da empresa do Shimon e aplicar na minha. Isso mesmo. Geralmente funciona. Ele pode funcionar, mas ele não vai funcionar na sua totalidade, porque o que funciona para você, para a realidade da sua empresa, ele pode não ser exatamente para a minha realidade. Precisa de ajustes. Obviamente que ele vai dar algum resultado, mas muito menos do que ele poderia dar se eu aplicasse de forma correta. Sem contar o risco que isso pode trazer para a empresa, porque cada empresa ela tem a sua cultura. É verdade. Né? Então, quando você trabalha uma gamificação fora de um planejamento, automaticamente você corre o risco de interferir na cultura da empresa. Aplicar um processo que vai de encontro à cultura da empresa. Uma empresa que tem cultura vegana, por exemplo, né, de cuidar da natureza, de não consumir produtos de origem animal, aí vai o dono da empresa e faz uma churrasqueira. Churrascada lá, olha, no final aqui nós vamos fazer um churrasco. Toda semana. Para comemorar todo metas. mundo que bateram as metas. Já pensou? Vai dar problema. Então, Edivaldo, por exemplo, eu tenho uma empresa de vendas. A minha empresa de vendas, ela já tem... Eu não tenho, mas hipoteticamente. Eu tenho uma empresa de vendas. E supondo que eu venda lá colchões. Certo. Eu tenho um vendedor X que vende muito bem e um vendedor Y que não está indo tão bem, mas eu tenho metas para os dois, eu acompanho as metas dos dois. No final do mês eu vou lá, entrego a premiação, bateu a meta, ganhou o prêmio e foi embora. Aonde é que a gamificação entra para melhorar esse meu processo? O processo de gamificação, ela começa com descobrir, né, as necessidades, que aí é o que você já está me falando. Depois ela vem para entender os players. Porque eu tenho que entender quem é que está envolvido. Players são as pessoas envolvidas. São pessoas que vão trabalhar, as pessoas envolvidas, todas elas. Eu tenho que entender elas. Eu tenho que entender não somente elas. O papel delas. O papel delas, mas também os sentimentos, a emoção dela. Porque entra, você vai não trabalhar são só ali. máquinas. Porque não são máquinas. E também não são iguais. Interessante. As necessidades de um não é a necessidade do outro. E os sonhos de um não são os sonhos do... E veja que o videogame, ele trabalha com todos esses detalhes, essas diferenças. Quando você constrói o seu avatar no videogame, é toda... E a cada tempo eles estão lançando videogames com o maior realismo possível. Entendendo que eles lá contemplam vários drives diferentes, justamente porque um drive não compreende as emoções, não responde às emoções de todas as pessoas. Um drive é um grupo. Então, por isso que no jogo você tem vários drives. Vários drives tá ali embutido. Vários grupos. Então eu gosto desse estilo de jogo, eu vou para aquele estilo. Eu tenho já os personagens que se adaptam à minha personalidade. Então a gamificação ela se preocupa com os detalhes humanos do processo. Porque os sentimentos, depois que você procura entender as pessoas envolvidas com seus sentimentos, com as suas motivações, aí sim você vai para o planejamento, né, do processo. Porque eu não posso nem começar a planejar um processo sem eu não entender a necessidade da empresa, né, e também a dos players, né, que são as pessoas. Ô Edivaldo, você estava comentando sobre a recepção de uma empresa. Que quando você chega, tem uma balinha, tem um cafezinho... Tudo isso faz parte da gamificação. Isso aí já existe. Qual que é o significado? Isso já existe há muito tempo. Muito tempo. Quando você ia na mercearia, a Júlia deve lembrar, ia na mercearia comprar mantimentos, o atendente, o seu Toninho, dava uma bala para as crianças. Dava uma bala para as crianças. E você sabe por quê, pirulito. Né? Por quê? Porque automaticamente as crianças, elas têm um certo domínio sobre os pais. Às vezes a gente pensa que não. Mas a vontade da criança
ela é apelativa para os pais. Um certo né? não. Desde que o meu filho nasceu, agora que meu filho é um homem, que eu compro os carros que eu quero. Mas desde que ele começou a falar e a andar, opinião, né? Os carros sempre foi ele que escolheu. Ele me fez eu comprar um Scenic, quando saiu o Scenic da Renault, porque tinha um comercial, ele assistia Cartoon Network, tinha um comercial no Cartoon, e o Scenic tinha uma mesinha no banco de trás. Pra criança, e os menininhos ficavam brincando com os bonequinhos, sentados no banco de trás, no cinto, e brincando com os bonequinhos. Ele me fez eu comprar, eu tive 3 Scenics em função dele, Olha ele que escolheu. só. A influência da criança é muito forte sobre os pais. Então, o que acontece? A gamificação, lembra que eu falei que precisa entender as metas da empresa e as necessidades dos players? Sim. Então, quando você entende como funciona todos os apelos emocionais que envolve todo o teu cliente, você vai ter capacidade de fazer um bom processo de engajamento. Então eu entro numa loja ou eu entro na clínica da doutora Júlia, doutora Júlia vai me atender, eu entro aqui na Masal 360 e lá na porta tem um perfume agradável. Um cheirinho. Olha só, e não é de hoje que isso aí já vem Os shoppings sendo usam utilizado mercado, né? como também um atrativo. Você vê o que é o design, né, gente? Às vezes o design é um elemento que a gente traz dos jogos também quando a gente vai. Você observa Natal, uma loja. Imagine uma loja que chega na época de Natal, ela não coloca os pisca-piscas, ela não contextualiza com o momento. Ela quer vender os produtos natalinos, panetone, o pinheirinho, mas as bolinhas, mas nada faz uma referência. Não Agora, faz um design. Na ocasião desse programa, nós estamos na véspera da Páscoa. Da Páscoa. Os supermercados fazem aquele teto de ovos. Aquele caminho de ovos. Mas aí o supermercado quer vender, ou o estabelecimento do Joãozinho quer vender esses produtos da época, mas não colocam ali nenhuma referência desse produto. Que entra a gamificação. E Edivaldo, eu sou empresária, eu já tenho metas, eu já cobro as minhas metas, já acompanho as minhas metas e ainda assim eu não estou tendo o resultado esperado. Onde a gamificação entra para me ajudar? O que é que eu estou fazendo de errado? Isso. Uma vez que eu não sei o que eu estou fazendo gamificação. Uma vez que ela já tem metas bem definidas, escritas, né? Já acordo tenho. Com o que o mercado exige, mas o negócio patina, né? Patina e os meus resultados não estão chegando. Essa é a realidade de muitos empresários. Essa é a realidade da maioria dos empresários. Muita gente. Agora, o que acontece, doutora Júlia? Quando você aplica aquele do sistema, aplica uma cultura, uma estratégia de uma outra empresa na sua empresa e você não sabe como de fato ela funciona, ela tende a falhar mesmo, entende? Então, o que a gamificação, você tem um profissional? Eu até uso sempre uma analogia, um exemplo das social media, todo respeito. O que acontece? Hoje tem empresa que você chega, ela tem um Instagram. Tem. E tem uma pessoa que cuida do Instagram. É verdade. E dentro da própria empresa. E não tem engajamento. Isso. Agora, essa mesma empresa, ela troca ali o social media e contrata uma Masal na vida. Imagina o que vai ser. Né? Eu tô fazendo aqui um merchan aqui. Sim, faça. Pode fazer. Contrata então uma Masal. Lógico, gente, de profissional para profissional vai ter diferença. Um tá postando. Mas às vezes ele põe nas cores que não são dentro do padrão do neuromarketing. Não usa o neuromarketing, não sabe nem o que significa cores. Existem muitos aí que estão assim. Muitas empresas pegam um funcionário que sabe mexer ali no Facebook. No Facebook. Ó, você agora cuida da nossa rede social e estamos esperando vendas. E não funciona. Então, é bem provável que essa sua amiga, que está aí vivendo esses dilemas, de fazer tudo certo, ter todos os elementos da gamificação possível, já dentro do processo de funcionamento da empresa, mas
pelo fato de ela não saber como funciona, está lá, ela não está conseguindo extrair. Eu vou dar um Mas exemplo. o que ela aqui. precisa? O que ela precisa fazer? O que é que precisa fazer? O que precisa mudar nesse processo? Você vai contar. A empresa senão que já tem, você vai a empresa contar. já tem instalado um sistema de metas, um sistema de recompensas. O que acontece? Por que ainda assim Já não tá está? no mercado. Já está no mercado. Por que ainda assim não está performando como deveria? Lembra do que eu falei lá? Gente, o princípio básico é isso. Conhecer bem definidas as metas, mas em segundo lugar eu coloquei o quê? Conhecer bem os players. Os Conhecer players bem são... as pessoas envolvidas. Veja bem, Mas só- ela está com um problema permita-me. no processo de venda. Essas pessoas são só os colaboradores ou o cliente também é um player? O player é todas as pessoas que estão no processo da gamificação dela, daquele processo. Por exemplo, tem pessoas que ela monta um processo de gamificação para as vendas. Ah, ok. Tem pessoas que montam um processo de gamificação para o RH. Ok. Né? Então, de repente, No ela pode selecionamento de estar pessoas. colocando o processo no lugar errado. Às E vezes... existe algum tempo, algum gatilho, alguma coisa que ele precisa ser acionado? Como é que funciona isso na gamificação? Aí quando você conhece bem o público que está envolvido no processo, aí você vai ter que montar, planejar o processo e tem que ter os elementos surpresa. No jogo, o jogo ele se difere aí. A sensibilidade de quem está elaborando o jogo de montar os elementos surpresa na hora certa. Quando está diminuindo o engajamento, ele cria um processo. Mas só que o processo, a pessoa executa. Em algum momento, Vai diminuir o Ela ritmo. vai diminuir o ritmo, o que é E natural tem que entrar nosso. um elemento surpresa. Uma novidade. Que é natural Uma novidade. nosso. E o que seria essa novidade? Aí é de acordo É com mais os... um elemento que tem que ser introduzido ali. Por isso é a hora do profissional de gamificação, gente. De Não ter dá processos de gamificação, de ter um processo de gamificação realmente implantado, porque você vai saber a hora que você tem, a hora exata que você tem que implantar uma nova regra. E qual a regra, qual o elemento que você vai agora implantar. Colocar. Um exemplo Aí pode aqui. ser um novo gerente, um móvel, Um móvel, um cachorro. olha só, é como se fosse assim, a sua loja está funcionando normal, não tá? Chegou agora a Páscoa. Tem que mudar ou não tem? Tem que mudar para Páscoa. Esse é o Entendeu? elemento surpresa. Eu tenho uma loja de roupa de criança. Eu não vou ter coisas de Páscoa, obviamente, para vender. Eu tenho uma loja de roupa de criança, tenho meta para as minhas vendedoras, tenho tudo. Esse elemento surpresa, o que é esse Lembra da elemento promoção? jogo? A promoção. Ela cria uma promoção. A promoção de A Páscoa, promoção é um roupinhas. elemento. É um elemento surpresa. No caso de Ah! uma loja de roupas, ele vai trazer novas peças, Isso. né? É isso? Novas peças, vai Pode colocar bolar um aí coelhinho. um coquetel, entendeu? Só que isso tudo tem que ser planejado, porque não é só o elemento surpresa aparecer, ele tem que aparecer com um propósito. Conectado. Conectado Conectado. a outros interesses. Por quê? Porque ele vai conectar com outro elemento surpresa que vai entrar logo adiante. Gente, para entender bem a gamificação, você que já assiste aí o Big Brother aí, vai analisando. Ali, do nada, Surge. muda a regra. Ah. Veja lá, o pessoal tava lá, o cara foi eliminado, né, do BBB, mas ele não foi eliminado. Para os que estão lá dentro, ele foi eliminado. E aí mas ele dá não uma foi de fato. sobrevida para o programa, para o público e para os participantes. Isso. Tira então aquela coisa o BBB do previsível. é uma grande gamificação. É, o Tira a BBB previsibilidade que é a Isso. previsibilidade que nos leva para a zona de conforto, Isso. que nos faz parar de produzir. Aham, é um dos elementos. E a conquista também, gente. Você que já sempre sonhou em ter um carro. Pensa aí, você sempre sonhou em ter um carro. Você hoje comprou o carro. Daqui 3 meses, no máximo, você já está olhando para um outro carro Já que às vezes é perdeu a mais graça. bonito que o seu. Já- E antes você só tinha olhos É para aquele isso. carro que você sempre sonhou. É isso mesmo. Não é assim que isso funciona? mesmo. Há 3 meses. A conquista, a meta alcançada, ela perde a motivação logo, logo. Ela É 3 meses. Você E pode o comprar um fato- e telefone, o fato- comprar um sofá, uma e- casa. é assim que funciona Acabou. o ser humano. E o fato de eu atingir a meta, tá, vou lá, peguei minha recompensa lá no RH, tô satisfeito. Olha, Tá isso aí tudo é ok? outro grande erro que as empresas que implantam um sistema de gamificação
e não sabe o porquê que você está implantando, isso é um grande erro. Júlia, esse aí, de fato, é um grande erro. Aconteceu de um grande amigo meu, ele faz lançamento. E o que acontece? Ele disse, olha, eu coloco as metas para os meus corretores e todos que batem a meta, eu dou um prêmio, tipo um iPhone para ele, entende? E ele chega lá e aí ele bate a meta, então isso aí eu já venho fazendo há muito tempo. Aí eu digo, e aí, como é que funciona depois? Não, eu entrego, ele bate a meta, ele fica motivado, bate a meta e eu entrego para ele quando ele não quer o dinheiro. Quando ele quer o dinheiro, eu entrego o dinheiro para ele. Eu digo, tá aí, ó. Um dos erros. Tá aí um dos erros. A empresa, você que é empresário, entenda uma coisa. Na gamificação existe o salário e comissão de seus colaboradores e existe as premiações. O salário e as comissões é do seu colaborador. Você não pode tocar nela. Mas os prêmios não são deles. Os prêmios são seus. Então você tem que administrar esses prêmios. Por quê? Porque esses prêmios é o que você vai trabalhar o brand da sua empresa. É o gatilho. É o gatilho? É onde você vai trabalhar o brand da empresa? Que eu vou trabalhar o brand da minha empresa, o conceito da minha empresa. A minha empresa premia. Então vai ter que ter um dia. Especial. Não é só chegar, vai lá na RH e pega. Você ganhou, vai lá, pega lá com a Mariazinha. Não tem lá. esse negócio de pegar o dinheiro, gente. Quem quer, prêmio, é para ser entregue prêmio. Porque é ele que vai ser o gatilho, o elemento que você vai conseguir alavancar outras áreas. O dinheiro sendo lógico, o dinheiro ajuda, mas ele pega o dinheiro, paga uma conta e já esqueceu. Isso, lembra que a meta foi alcançada? Batida. Muitas vezes ele vai esquecer, muitas vezes ele vai gastar num jantar para comemorar o prêmio. Agora, se ele tiver um objeto, ele vai lembrar. Olha, isso aqui é fruto e a cerimônia da entrega. A cerimônia. Olha, tem que cerimônia. Tem que ter. Veja bem, você que faz um processo copiado de outras empresas e age de forma muito relapsa na execução delas, olha, de verdade, é muito prejudicial. Eu chego a dizer que é melhor até às vezes não fazer, porque em alguns casos você vai ter um resultadozinho, mas a ressaca vai ser maior. Então o que eu sugiro a você? Monta um processo bem feito. Se você não sabe, tenha humildade de chamar quem saiba. E o que é a ressaca? Eu às vezes até sei lavar o meu carro. O que é a ressaca, Edivaldo? A ressaca? É. A ressaca é aquilo que deixa consequência, sobra uma consequência para você. Isso é ressaca. No caso da gamificação, a pessoa fez lá, entregou prêmio, a pessoa foi lá e buscou, lá no RH. Não teve comemoração, não teve nada, não trabalhou a marca da empresa que premia e não criou em quem não atingiu a meta não despertou o desejo de chegar lá também. A ideia do prêmio, na realidade, doutora, é justamente essa. É você, na entrega do prêmio, montar uma cerimônia e deixar despertar nos demais que não alcançaram aquela invejazinha, entendeu? Aquela vontade, eu não diria inveja, mas aquele desejo de estar no pódio. Estar lá. Aí o que acontece? Aí você então agora diz pro outro, vai dizer, não, mês que vem eu vou. Mês que vem é o meu lugar de estar lá. Porque detalhe, eu trabalho a gamificação não levando no sentido de competição. De competição. Eu levo no sentido de cooperação. Então é aí que está o segredo. Tem gente que entra com só para competir mesmo. Mas vejam como isso é importante. Vamos pegar o exemplo das Olimpíadas. As pessoas estão... Olimpíadas, jogos de uma maneira geral. Os jogadores vão para lá, jogam, fazem as suas conquistas. Eles podiam receber a sua medalha na saída do campo já, né? Já pega lá. Você ganhou, pode ir lá pegar. Tem uma cerimônia de premiação que é para ele realmente sentir que ele subiu ao pódio. Pessoas importantes, uma outra coisa que eu vejo, ao pódio. Pessoas importantes, muitas vezes o presidente da nação está lá entregando, que acolheu as competições, vai lá entregar. Muitas vezes é muito importante que o patrão, o empresário, ele prestigie as premiações. Isso, vai fazer um evento
Tem que ter uma mesa reservada à diretoria da empresa. Tem que ter um cerimonial. Tem que ter. É isso que desperta nas pessoas o engajamento para participar com mais afinco. Olha, mais determinação. eu quero estar sentado naquela mesa. E os premiados, o premiado vai sentar lá na mesa da diretoria. Ao lado da diretoria. Quem não quer? Essa pessoa vai criar Esse é o aquela sentimento. paixão. Gente, você trabalha. Quando eu digo trabalho branding, trabalha a paixão pela marca. Um problema hoje que grandes empresas estão passando, e a gamificação ajuda muito, gente, ajuda muito. Problema de rescisão, né? Por quê? Porque vive o mesmo 1 ano, 2 anos, as pessoas, isso aí não é eu falando, pesquisa feita do Instituto Gallup, eles fizeram uma pesquisa em 142 países. Nessa pesquisa, incluindo o Brasil, tá nessa pesquisa também, 64% das pessoas estão desmotivadas. São aqueles batedores de cartão. É o grande mal. Entendeu? É o grande mal das empresas. É o grande mal das empresas. E essas pessoas, aí tem lá 23% das pessoas pesquisadas estão muito insatisfeitas. E as que estão muito insatisfeitas, ela chega um momento que ela começa a falar, ela fala mesmo. Nossa, mas aqui tá péssimo, o patrão não tá dando mais moral pra gente. Eu não suporto mais trabalhar nesse Meu Deus, lugar. eu não tô aguentando mais. E isso vai dando o que contaminando falar. O restante das empresas. E aí, o que tá acontecendo com as empresas? Um número altíssimo de rescisão. E tem empresas quebrando por causa de rescisão. Por quê? Porque na rescisão tem que pagar os direitos trabalhistas. Depois ela não fica só aí o gasto, agora vai ter que recrutar novas pessoas. Então contratar vai ter que passar pelo RH, pelo psicólogo, é mais gasto. As aí empresas depois que pequenas contratar, passam um problema bem sério então, assim, né? Porque a contratação é cara hoje. Sim. E aí o que acontece? Depois que contrata, aí passa por um outro grande problema que vai ter que gastar, que é o treinamento desse novo colaborador. Aí depois que treinar esse novo colaborador, leva um tempo para ele engajar de novo. E o que está acontecendo com a maioria das pessoas, colaboradores? Infelizmente, está entranhado aí na cabeça de muita gente. Trabalhar 1 ano... E pedir as contas. Já posso receber o seguro-desemprego? 3, 4 meses de seguro-desemprego. Já vai, pede. Já arruma um jeito de ser mandado embora. Vai mandar embora. Pra pedir... Pra pegar o acerto. E quando se tem um processo gamificado dentro da empresa, a retenção é muito maior. Fideliza o funcionário, fideliza... Eu vou dar aqui um exemplo aqui, doutora Júlia. Imagine que na minha empresa lá, eu monte um processo e dentro desse processo contempla aos funcionários, aos colaboradores que estão conosco há 2 anos. Completou 2 anos, ele vai ter direito a férias, que é normal, mas vai ter direito a uma viagem corporativa. Olha! Você completou 2 anos aqui na empresa... Você cumpriu ganha todas as suas metas, cumpriu todos os requisitos da gamificação. Lógico, dentro do processo, Dentro do processo. Aí você ganha uma viagem para você com direito a acompanhante. Deu aí um BO, você ficou muito contrariada com o seu colega, você ficou a ponto de ir embora. 6 meses antes, de verdade, você vai... Declaro que eu não vou embora, vou fazer as pazes. Você vai lembrar do prêmio. E a minha viagem. Entendeu? E a minha viagem. Fiquei. Já tô planejando há meses essa viagem. Não vou perder por causa desse indivíduo que tá me perturbando. Vou fazer as pazes com esse chato e pronto. Vou passar por cima, vou ressignificar isso. Gente, nós ficaríamos aqui conversando o dia inteiro sobre gamificação. Olha, tem muito assunto. Esse não será o único programa, nós teremos um podcast sobre isso que você vai acompanhar sobre isso. lá no YouTube da Masal. Depois nós vamos trazer aqui também para televisão. Então fique atento às redes. Passe o teu Instagram para os nossos telespectadores. E lembrando que já tem Edivaldo lançando pela Masal exatamente. Gamificação para todos aqueles empresários que tiverem interesse em implantar esse processo, esse sistema que realmente pode mudar e alavancar completamente o resultado.
teremos aí uma mentoria grande de Valdo Lima, que vai passar agora todos os seus contatos e como nós encontramos a gamificação nas redes sociais. O meu Instagram é @Edivaldo com Demudo Mentor. Edivaldo Mentor. Nós vamos estar lá compartilhando esses conteúdos maravilhosos com você. Agora lembrando, o copia e cola é muito arriscado. Então você copiar processos de outra empresa para sua empresa, tome muito cuidado. Pode ter um efeito reverso, né? Então muito cuidado. Muito bem, nós voltamos na próxima semana aqui no Neuras, né? Deixa eu fazer esse final de novo. Muito bem, e na próxima semana nós voltamos para tirar as suas neuras, né? Essas neuras que às vezes acabam atrapalhando o seu desenvolvimento em sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau. Olá, seja bem-vindo ao Neuras. Está começando esse programa que, a partir de hoje, todas as segundas, estará aqui na sua grade de programação e comigo, essa equipe maravilhosa. Aqui do meu lado, essa grande mulher, doutora Júlia Stresk. Seja bem-vinda. Obrigada, Shimon. Obrigada, meus colegas. A partir de hoje, estamos aqui desse estúdio novo, lindo. E a partir de hoje, todas as segundas-feiras, nós estaremos aqui trazendo assuntos que vão cutucar você, assuntos que vão fazer você sair da sua rotina e sair da sua zona de conforto. Vocês vão ficar bravos conosco, mas tenho certeza que vão mudar um pouquinho a cada segunda-feira. E ali do outro lado, aquele ser humano maravilhoso, Juliano Macedo, Mastermind. Seja bem-vindo. Obrigado, Shimon. É uma honra estar aqui com você, com a doutora Júlia, com meu amigo Jameson. E essa aliança de mentes que nós estamos formando dentro do Neuras, é bacana entender que as nossas neuras estão nos levando para lugares maiores. E esse ambiente, estar aqui com vocês, compartilhando inclusive de tudo que a gente tem preparado, com certeza vai ser um grande prazer, uma grande honra para mim, Shimon. Obrigado. Muito bem, Jameson, você também. Seja bem-vindo. Obrigado, Shimon. É uma honra estar fazendo parte dessa aliança de mentes aqui. E o nosso intuito é que vocês, aí também toda segunda-feira, vocês se conectem conosco, né, através desse Mastermind que iremos formar, para que vocês iniciem a semana já com o pé direito e com novas visões, novos insights, para que tudo seja agregado na sua vida. Obrigado, Shimon. Obrigado, doutora Júlia. Obrigado, meu mestre Juliano. Estamos juntos aí. Doutora Júlia, esse programa ele vai estar dando uma mentoria semanal, né? Exatamente. Esse programa, ele vai... A nossa proposta aqui não é estar aqui passando a mão na cabeça da nossa audiência. Não é estar aqui concordando com aquilo que a nossa audiência está ali vivendo e trazendo aqui uma palavra de conforto. A nossa proposta é realmente fazer uma mentoria contigo e trazer aquilo que nós sabemos e que nós gostamos de provocar você dentro da sua neura, dentro daquilo que nós podemos te ajudar para que você possa realmente dar o próximo passo na sua vida, na sua carreira, nos seus negócios. Porque essa aliança de mentes aqui é para fazer você chegar a lugares que você sonhou chegar, mas que você ainda não teve a coragem de dar o primeiro passo. Ou se você já deu o primeiro passo, é para você dar o próximo passo e se aproximar cada vez mais dos teus objetivos. Olha, eu já me senti energizado com essa palavra. Então, para os nossos telespectadores aqui da Central TV entenderem o quão positivo será esse programa, essa interação conosco, nós temos dois caminhos aqui. Nós temos o caminho Mastermind e nós temos o caminho Mentoria, né? Que vão se somar neste programa e trazer o que há de melhor no aperfeiçoamento humano, né? Boa, Shimon. Ou seja, nós vamos
tornar você e sua casa, né? Você e seus amigos, pessoas melhores preparadas para enfrentar esse mundo que nós estamos vivendo, esse mundo globalizado. Que a cada dia nós precisamos de mais informações, mas não um excesso de informações, né? Informações de qualidade. Nós temos percebido que muitos líderes têm tido uma preferência em querer dar o peixe pronto, e o nosso caminho é ensiná-los a pescar. Nós estamos com essa proposta. E o ensinar a pescar em todas as áreas da vida. Porque nós temos percebido grandes talentos tendo dificuldade com algumas situações da sua vida e pessoas com muito potencial. E quando a gente fala de pessoas com potencial, o nosso papel dessa aliança de mentes, esse programa existe para tornar você uma potência naquilo que você vai desenvolver. E não só de carreira profissional, que nós vamos falar muito sobre isso, mas na tua vida como um todo, para que você possa desfrutar de uma vida intencional. E isso tudo começa de dentro para fora, isso tudo nasce dentro de nós. E a gente entendeu, dentro dessa aliança de mentes, a união da nossa mentalidade, da nossa visão, ela conseguiu construir essa proposta do programa. E diga-se de passagem, iniciou por um convite do meu amigo Shimon, que confiou a nós, né, essa responsabilidade, porque para mim é uma grande responsabilidade isso, Shimon, de compartilhar esse assunto, de poder levar algo que agregue. Mas eu assumo com muita responsabilidade mesmo, e estou aqui para entregar o melhor com meus amigos, porque a energia de cada um de vocês me contagia. Então nós estamos aqui do outro lado para poder contagiar você e nós construirmos essa aliança de mentes juntos, para que todos possamos agregar um na vida do outro. E é importante explicar para todos o que é o conceito dessa aliança de mentes do Mastermind, né? Uhum. Porque ele é um conceito que diz o seguinte: 1 mais 1 não é 2, é 3. Então a união de duas mentes ou mais em harmonia, ela transforma. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar pensando em alguém e de repente você falar, vou ligar pro fulano. E o fulano te ligar, é porque ali houve uma aliança de mentes. Uhum. Então o nosso papel aqui nesse encontro, aqui essas 4 mentes juntas, é transformar você que está aí nos assistindo através de conhecimento. E eu pensei em você que estava aí e você está aí assistindo. Olha, o negócio já começou a funcionar. Mas por que Neuras, né? As pessoas estão se perguntando por que esse programa se chama Neuras. Porque nós vamos tratar com você e vamos quebrar, vamos desmistificar, vamos desmontar, desconstruir essas neuras que você tem na sua cabeça. Neuras que nos travam, que não nos permitem crescer. Tabus, né? Coisas grandes e coisas pequenas. Todas essas coisas serão discutidas aqui nesse programa, essas neuras. E o tema do primeiro programa justamente é o nome do programa, Neuras, né? Por que as neuras, elas nos atrasam, doutora Júlia? As neuras, os nossos tabus, ou seja, o nome que nós queremos dar, são todas as neuras manias, mesmo. As manias que nos travam são aquelas pedras que nos prendem no fundo do rio. São aquelas verdades extremas que nós estamos presos e que não conseguimos nos soltar. Eu não sei se vocês conhecem a parábola da cidade do fundo do rio. Nos conte. Havia uma cidade no fundo do rio e todas as pessoas eram presas naquelas pedras no fundo do rio e a água ia passando e as pessoas não se soltavam. Certo dia, um João resolveu se soltar e veio para a margem. E as pessoas diziam, esse menino é louco, ele vai se matar, esse menino é louco, ele vai se matar. E ele saiu do fundo do rio e ele veio para a margem. E quando ele veio para a margem, as pessoas deram adeus, as pessoas choravam porque ele ia se matar. E aí, um belo dia, o João submergiu novamente e voltou para o fundo do rio e disse a eles, olha, existe um mundo lá fora, existe um mundo gigante lá fora que nós podemos conquistar. Perfeito. Então, as nossas neuras são as pedras que nos prendem ao fundo do rio. Isso. E que elas não nos deixam ver o mundo gigante que tem lá fora e que nós podemos conhecer. E através, quando nós fazemos
uma aliança de mentes, nós conseguimos largar essas neuras, nós conseguimos largar as pedras do fundo do rio e atingir o nosso potencial. O que é o nosso potencial? O nosso potencial é a nossa capacidade de chegar ao fundo, à superfície. Mas nós só chegamos à superfície quando nós largamos a nossa pedra do fundo do rio e damos as mãos para subir para a superfície. A história da doutora Júlia me lembrou o mito da caverna de Jung, né? Que existia um grupo de pessoas que viviam numa caverna e eles tinham medo de sair porque todo mundo que saía não voltava. Aham. Né? E quando voltava, a pessoa ficava meio louca, falava que tinha um monte de coisa lá fora, que tinha natureza, que tinha cor, mas as pessoas que estavam lá dentro, eles só enxergavam lá a fogueira Cinza, e o escuro tudo da caverna. cinza e lá. sombras. Né? Então é justamente isso, quando você sai dessa caverna, quando você tira essas neuras, você tem o mundo todo para explorar. Né? Então isso é muito bacana. E quando fala de neuras, não tem como entender tudo isso como crenças limitantes. Sim. Ao longo da nossa vida, as experiências nos trazem muitas vezes aprendizados e muitas vezes traumas. E as pessoas acabam parando, se paralisando, se bloqueando nos traumas das experiências vividas. E daí nascem muitas neuras. Aqui, muita gente fica neurótico com alguns pensamentos, com circunstâncias da vida. As neuras nada mais são do que as crenças limitantes, Perfeito, né, perfeito. Nada mais são do que as nossas crenças limitantes. Claro. Não tenho vergonha de falar em público. É um nome bonito que nós achamos para Exato. chamar as neuras. Boa, perfeito, gostei. É pra dar uma maquiada, Uma né, doutora maquiada, Júlia? sim. É isso mesmo. Nós Imagine aqui falamos colocar... sem maquiagem, nós falamos neuras mesmo. Eu ouvi um influenciador falando conserva cultural. Ele inventou um outro nome para falar crença limitante. Ah, bom. Então Não me atraiu muito esse nome. Quando nós falamos de crenças limitantes, não tem como deixar de falar dos 6 maiores medos da humanidade. E quais são esses 6 maiores medos? Medo da pobreza, medo da velhice, medo da morte, Eu tenho esses medo da medos aí. doença. Eu tenho. Todos nós temos. Qual que não tem, né? Quem que Quem não tem? Quem não De tem? morrer, pô. E aí tem o medo da solidão e o da crítica. Olha só. E aí quando fala do medo de falar em público, por exemplo, ele é o medo da crítica, o medo do julgamento. O que os outros vão pensar de mim? O que vão falar sobre a maneira que eu estou me comunicando, que eu estou me apresentando? E falando desses medos, eu conheço pessoas, e olha só, que se dispõem a gravar vídeos nos seus celulares e querendo projetar o seu negócio, porque quem está fora da internet está fora do mercado. E fazem vídeos para divulgar o seu negócio, depois vão olhar os seus vídeos, apagam, gravam, apagam e não publicam. Juliano, sabe o que eu vi acontecer? A nossa sociedade brasileira o brasileiro é um povo muito bom, mas há um tempo atrás o nível cultural era baixo, né? E eu via quando as pessoas se expressavam, se tinha um aluno que se expressava um pouco mais do que os demais na sala de aula, na igreja, no clube, ele era motivo de chacota. As pessoas riam dele, né? Os parentes, os tios caçoavam, né? Eu quero falar em público, eu vou cantar aqui uma música em público. Caçoavam e aí aquilo ali virou uma neura, Girava né? um trauma. Virou um trauma e aí um adulto que não tem coragem. Dentro das escolas, as professoras costumavam a limitar, a repreender. E aí, pros pais, vendo o professor fazendo, vendo o professor falando, o professor reclamava. Teu filho conversa demais. Mas ainda é assim. Exatamente, não continua. Continua. O ser humano nós, seres humanos, e quando eu digo não deixou de ser nas escolas, é porque continua sendo assim e nós, como seres humanos, nos incluímos nisso. Pode ser que nós aqui, porque estamos mais desenvolvidos, porque procuramos desenvolvimento humano, já não fazemos mais tanto isso, mas isso continua acontecendo. Quando uma pessoa começa a se destacar em qualquer atividade, quando uma criança ela começa a falar muito, qual é a tendência dos pais? Ai, fique quietinho que o pai está falando demais, agora. Tá falando demais. Como essa criança fala? E o quanto isso quando essa criança vai crescendo, ela vai ouvindo isso. Sem entender, sem que ela entenda que isso é o maior potencial dela.
que isso é o maior potencial que ela poderia ter desenvolvido. E isso vira uma neura. Napoleão Hill chamava isso de hereditariedade social. Então, como que as neuras surgem, né? Elas surgem de uma experiência ou de hábitos. Né? Então, assim, quando não necessariamente uma experiência negativa. Tanto positiva quanto negativa. Né? As duas têm força para criar neuras. Né? A neura necessariamente negativa, né? Necessariamente tem negativa. Pessoas, por exemplo, assim, a gente tem uma participante lá que ela tem uma neura com uma academia. Ela chegou a se lesionar de tanto que ela fazia academia. Entendeu? Então isso às vezes começa algo positivo e pode se tornar negativo. Mas é porque houve alguma exigência que a necessidade da exigência foi negativa. Isso, daí veio do hábito dela, né? Daí ela criou o hábito em função da exigência negativa. Porque nunca haverá uma neura por algo que tenha sido positivo. Porque se cobrar demais é uma neura. Se cobrar demais é uma neura. É uma autoexigência em função de você se sentir pouco para alguém. Exato. Aí você se exige demais. Você se sente muito pouco e você precisa ser mais para satisfazer a necessidade ou alguém que não te sente o suficiente. Aí você se anula, você por exemplo, academia. Eu vou me matar na academia porque eu não tô o suficiente. Eu não sou o suficiente aos olhos de alguém. Nunca é aos seus olhos. Eu brinco sempre que eu estou sofrendo de bulimia retroversa. Porque então somos dois. Eu estou sofrendo de bulimia. Eu falo que eu sou o bodybuilder assintomático. Eu estou sofrendo de bulimia retroversa. Porque eu olho no espelho, eu não me enxergo gorda. Mas eu vou vestir as minhas roupas e elas estão me dizendo que eu estou acima do peso. Então eu estou sofrendo de bulimia retroversa. Mas eu não estou me sentindo. Agora, as pessoas que sentem essa doença, elas se olham no espelho e elas se veem gordas. Agora, existem outras pessoas, e é aí que nascem as neuras, porque a bulimia é uma doença e é outra coisa, ela não é uma neura, né? Mas existem as neuras, elas vêm da avaliação do que a outra pessoa faz de você. Do que a outra pessoa incute em você. Então, a outra pessoa, nesse exemplo que o Emerson deu, que a aluna precisava ir para a academia, se lesionou porque ela se tornou uma viciada em academia. Muito provavelmente, em algum momento na vida dela, alguém a convenceu de que ela não estava suficientemente bonita para ele ou para ela. E essas neuras, elas nascem muitas vezes internamente, parece que não tem nada de mal. Exatamente. Parece que tá tudo bem. Sim. Aí é que tá a questão. O fluxo tá seguindo, parece que tá tudo certo. E aí daqui a pouco isso se torna... Até porque quando falamos, vamos pegar essa linha da atividade física. Sim. Tem duas pessoas com a mesma regra, com as suas atividades, tendo os mesmos hábitos, tendo a mesma intensidade, só que talvez na cabeça de um, ele tá concentrado em um objetivo e na cabeça do outro é por conta de uma neura que ele está agindo daquela forma. Verdade. Então é importante a pessoa entender qual é o motivo que está me levando a ter esse tipo de ação. Qual é o meu fator motivador? Porque a neura, como a doutora Júlia falou, a anorexia, a bulimia são doenças que nascem das neuras. As neuras geram doenças, porque as doenças, hoje nós estamos falando de um tempo que a própria pandemia trouxe outros tipos de doenças sem ser o vírus. Nós sabemos disso. Nós não ouvíamos falar das síndromes, né? Agora as pessoas têm síndrome do pânico, síndrome de entrar num elevador, síndrome de em várias categorias foram descobertas, foram identificadas e frutos de pequenas neuras, né? Uma criança tomava susto lá na sua tenra idade, hoje ela tem medo de ficar sozinha, né? Um adulto ou um jovem que tem medo de ficar sozinho. Eu não diria que nós... eu diria que nós tínhamos pouca informação. Tínhamos pouca informação sobre isso. Porque antes, uma criança que tinha medo de ficar sozinha, a gente dizia que isso era fricote, que isso era... Frescura, né? Frescura, para com isso. Ou até ter que levar num curandeiro, né? Vai num curandeiro. E quando verdade. Eu fui levado. Vai num benzedor. E quando
essas neuras, tipo, que nem minha avó fala que não podia deixar o chinelo virado, não podia tomar manga com leite. Superstições, né? Superstições. Mas aí é o seguinte, veja. Isso já é pra criar uma neura pra pessoa ter o hábito Acho que dá pra nós classificar as neuras, Quem né? tinha essa neura, por exemplo, de não tomar manga com leite... Era pros escravos não comerem a manga e tomarem Exatamente. o leite. Ou comerem a manga ou tomarem o Só leite. que aí a É pessoa isso, se né? limita a experimentar esse sabor maravilhoso. Sim, que é maravilhoso. Mas esse é muito interessante. Esse de não tomar a manga com leite, esse vem do período de escravos, né? Era pra ou eles comerem a manga no dia, ou eles tomarem o leite. E aí convenceram-nos de que a manga com leite fazia mal. Então eles não faziam, porque eles tinham medo de morrer. A manga era mais barato, como manga. E não fiquem tomando leite das vacas. A manga tava na árvore lá, era pra se enchem de manga. Boa! Então são... essas neuras que nos atrasam, né, são coisas pequenas e coisas já muito profundas. Sim. Que nós temos e que nos travam e que nos impossibilitam e muitas vezes até de termos um relacionamento com demais pessoas, um casamento ou um mastermind, né? Sim. Uma e o convivência. Essas neuras, elas nascem na cabeça de muitas pessoas. Elas têm uma fonte, sempre tem uma raiz, uma fonte de pensamento. E como o Jameson mencionou sobre a fala de Napoleão Hill, culturalmente, os pais, a maioria dos pais, hoje em dia isso está mudando, mas antigamente os pais obedece, pronto, faz porque eu tô mandando, é isso, vai e faz, apenas faça. E não se dava oportunidade do filho saber o porquê que ele estava agindo daquela maneira. Não que os pais tenham que ficar sempre convencendo o filho para o filho tem que contestar. Mas esse faça apenas não nos dá a capacidade, ou pelo menos não dava para alguns filhos, para a maioria das pessoas, a capacidade de pensar e buscar saber a fonte da informação. Por que eu não posso agir dessa maneira? Qual é o prejuízo que isso pode me gerar? Ou para as outras pessoas, se eu agir contrário a isso? E isso começa a gerar neuras e começa a passar de geração para geração. Eu ouvi uma vez, estamos chegando no Natal, né? E eu ouvi uma história de uma família que o prato tradicional da família era o seguinte: era no Natal fazer o peru, só que tirar as asas do peru e tirar as coxas do peru, para fazer o peru na ceia de Natal para a família. E aquilo foi duplicando de geração para geração. E aí chegou numa geração, a família foi se reunir lá e aí entrou um integrante novo na família. Tá, mas por que tua mãe faz o peru sem as asas e sem as coisas, sendo que as partes mais saborosas? Não, isso já é um prato tradicional da família, já é tradição, por isso que a gente faz assim. E aí, puxa, mas não sabe dizer por quê. Não sabe dizer o porquê. Aí o que aconteceu? Aí esse cunhado, esse genro que entrou na família, não, mas não tem lógica, são as partes do peru que eu mais gosto. Vamos perguntar para a geração anterior. Aí foi perguntar para a bisavó da namorada. Vamos perguntar para tua bisa lá. Ô bisa, por que o prato é assim, tradicional da família? A bisa falou o seguinte: é porque a minha mãe que começou a fazer a ceia na nossa família que não tinha antes. Só que a forma e o forno que ela tinha, quando ia pôr o peru, não cabia ele inteiro. Ela tinha que tirar as asas e as coxas para poder caber no forno para assar. Olha só! Isso virou lei. Virou lei, o prato tradicional da família. Basicamente, comprem formas maiores. Mas... Entende? E aí nasceu uma neura. Gente, nasceu é o uma exemplo de uma neura. Uma coisa ridícula, mas que impedia as pessoas de terem uma experiência diferente. Exatamente. Só que olha que bacana. Entrou um integrante que deu a oportunidade de quebrar a crença limitante. Que quebra. Teve alguém que pensou, né? Alguém foi lá. Exatamente. E essa é a sexta lei do ex-Napoleão Hill: uso adequadamente. Então, quando a gente fala de neuras, tudo que nós fazemos, usamos, eles começam no nosso pensamento. É uma ideia que a gente tem, é algo que a gente pensa